Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento. Há mais de 10 anos, levando bons debates para sua casa e, claro, a sua participação mais que especial. Sabe bem, dia 8 agora é Dia Internacional da Mulher e é um dia não só de comemoração, e não deve ser, mas principalmente de reflexão. Brasil é um dos campeões de feminicídio, inclusive em nossa cidade. Nós temos aí mulheres estupradas, né, há cerca de 30 segundos e mulheres mortas também a cada 2 minutos. Isso, na verdade, é uma chaga que precisa ser eliminada. Mas como fazer isso? Será que temos políticas públicas eficientes? Será que temos investimentos públicos eficientes? Mas eu sei o que tem acontecendo aqui na Câmara Municipal e na cidade que é muito eficiente, que é a luta dessas duas mulheres aqui. A primeira delas já está aqui há muito tempo, as duas, na verdade, já vêm aqui há muito tempo, é da casa, vereadora Judete Zilli e a nossa querida Silvia Diogo, da Casa da Mulher. Prazer ter vocês com a gente, tudo bem? Boa tarde, Sardinha. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Estou bem e é um prazer imenso poder participar deste programa nesta tarde, para a gente falar de um tema tão sofrido, tão difícil, mas urgente e necessário. Com toda certeza. E Silvia Diogo, você também, um grande abraço para a Adria, da Casa da Mulher, você que está nessa luta há um bom tempo, assim como a Judete. É um tema que é fundamental, né? Exatamente, Sardinha. Mas, antes de tudo, meu boa tarde a todos que nos ouvem, a todas as mulheres e homens que estão assistindo esse programa. E vamos fazer um diálogo gostoso, apesar do assunto ser triste. Exatamente. Lembrando você que nosso programa vai ao ar nas tardes de sábado e de domingo. E na quinta-feira, às 20 horas, que é hoje, a partir das 20 horas. Então, se você é mais que meu convidado a não mudar de canal, porque esse tema é um tema que tem muito a ver com a nossa vida, porque a violência contra a mulher acontece dentro de casa, principalmente. E é disso que a gente vai falar agora, né, Judete? Qual que é a importância de um Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março? Historicamente, esta foi uma data conquistada arduamente. Fez parte da luta de vários movimentos de mulheres aqui no Brasil, mas no mundo também, para tratar desse dia como um dia específico de luta pela conquista dos direitos das mulheres. Então, é um dia que, quando criado na década de 70, criado e aprovado, o interesse, o objetivo era que esse dia servisse como fomento, como reflexão dos grupos de mulheres organizados para irem à luta, para pensarem em política pública e, principalmente, para trabalharem e atuarem no contexto da desconstrução do machismo e do patriarcado, porque o fundo de pano de toda a política, de toda a violência que as meninas e as mulheres enfrentam até os dias de hoje, que culminam com o feminicídio, sim, porque antes do feminicídio nós temos uma escala e uma escada de violências que são consideradas menores, mas que podem levar à morte. Então, o Dia Internacional da Mulher é este dia de protesto, de denúncia, de celebração e, principalmente, de união e de fortalecimento, que não deveria ser só das mulheres, que deveria ser de toda a sociedade, porque quando a gente consegue dirimir, eliminar todo e qualquer tipo de violência, sobretudo com as mulheres, que são 52% da população, a gente recria novas formas de relações humanas, a gente transforma a sociedade. Então, é sobre isso que todos os anos a gente costuma trabalhar, e é sobre isso que nós vamos trabalhar também este ano, especialmente amanhã e outros dias do mês de março, em prol dessa grande campanha que hoje faz parte também do governo federal, que é este pacto contra o feminicídio, e que nós esperamos, sim, sem romantismo, mas com muita ousadia, com muita coragem, conscientizar, sobretudo, os homens e trazê-los para essa luta que, como eu disse, pertence a todas e a todos, né? Com toda certeza, deve ser um dever de todos nós
que, né, estar irmanados nessa luta aí, em defesa intransigente contra essa pandemia de feminicídio. É disso que eu queria tratar também. A pandemia de feminicídio. A gente tem a Lei Maria da Penha, tem o pacto agora do governo federal, mas mesmo com todos esses elementos, né, temos a Delegacia da Mulher 24 horas em Ribeirão Preto, parece que não está caindo a violência contra a mulher. Eu tenho essa impressão que parece que aumenta. O que está acontecendo? Onde está o erro que está aumentando? Me parece que está aumentando. Não sei se eu estou errado aqui na minha avaliação, mas eu queria ouvir vocês. O que está acontecendo com esse número expressivo, essa pandemia de feminicídio em nosso país? Na realidade, essa pandemia de feminicídio que tem ocorrido com as mulheres é que, muitas vezes, quando essa mulher recebe uma ameaça de morte, essa mulher, às vezes, não acredita que isso vai acontecer. Mesmo ela tendo medida protetiva, não tem um policial para cada mulher. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, nós temos alguns gargalos que, na realidade, não ajudam a mulher a evitar o homicídio. Não ajuda. E uma das questões que precisaria ser feita é mudar alguns artigos da Lei Maria da Penha, para que a punição em relação ao feminicídio ela seja mais severa. Como, por exemplo, os homens usarem tornozeleira logo na primeira audiência. Seria de extrema importância, porque, a partir do momento em que esse homem está com a tornozeleira e ele estiver próximo ao endereço dela, ela pode comunicar à polícia e a polícia vai saber. E, com isso, a polícia vai lá e pega ele. Outra questão que está sendo estudada é a possibilidade de, toda vez que tiver a violência doméstica, isso mexer no bolso do agressor. É uma outra alternativa também que está sendo estudada. Mas o que precisa também acontecer é essas mulheres acreditar que, se eles disserem que vai matar, eles matam. Em qualquer momento, ele pode tomar atitude. Ela pode estar indo no trabalho, ela pode estar no próprio trabalho, mas, quando eles falam que vai matar, eles matam. A não ser que inverta a situação, né? Que aconteça um diálogo. Mas, quando esse homem fala que vai matar essa mulher, é porque o diálogo já não existe mais. E não tem nem a possibilidade do diálogo. Agora, essa mulher também tem filhos, né? Na maioria das vezes, essas mulheres têm filhos pequenos. Então, está aí também uma questão da dificuldade dessa mulher tomar atitude. Além dessas ações que você vê como interessante, Silvia, com relação à tornozeleira, a doer no bolso, da mulher também não duvidar e acreditar, sim, que é possível acontecer, e até para você também, Judete, o que talvez precisa ser feito a nível de política pública do município? Porque nós estamos falando aí de mudanças numa legislação federal, né? E tudo isso envolve governo federal, Congresso, mas e no município, que é onde acontece de fato? O que precisava existir para atenuar essa situação? Então, vamos lá. Existem fatores bastante importantes e são predominantes nesse caso. Primeiro, que a política pública, as medidas protetivas não chegam, de fato, na vida das mulheres, por esses fatores que a Silvia mencionou, mas também por falta de vontade de compromisso político dos governos, porque isso incluiria investimento, recurso orçamentário. E o que nós vemos, assim, de ano em ano, de década em década, de governo em governo, corte nos recursos das políticas públicas. Então, ainda que haja uma patrulha, ainda que haja esse trabalho de conscientização, a violência, ela cresce absurdamente. Por quê? Porque nós vivemos um momento bastante difícil, socialmente falando. Em nome da pátria, da família, do homem de bem, nós retrocedemos décadas no sentido de uma parte bastante significativa da sociedade acreditar ainda na defesa da honra, na posse, no domínio, na exploração da mulher, né? Do seu próprio corpo e da sua própria vida. Isso é um processo educacional, isso é também um processo cultural que precisa ser desmontado, porque nós podemos criar muitas leis
com efetividade. Um dia até conseguir orçamento para isso. Mas a lei, ela é palavra morta, se ela não é inserida na sociedade, se ela não faz com que seja capaz de mudar o comportamento das pessoas, o hábito, a consciência, principalmente dos homens, que vejam as mulheres desta forma, como posse. Então, nós precisamos das políticas públicas, que, por exemplo, uma delegacia de defesa da mulher, ela surge na década de 80, resultado de anos de luta do feminicídio cometido com Ângela Diniz. Existe ainda um documentário que trata sobre isso, e, àquela época, as mulheres organizadas já fizeram um amplo movimento de quem ama não mata, chegando à implantação das DDMs no Brasil, que vieram de forma precária, que vieram em número muito incipiente, e que, por exemplo, em Ribeirão Preto, somente neste ano de 2025, foi possível que a DDM atendesse 24 horas e aos finais de semana. Então, assim, os passos são bastante curtos no sentido da implantação da política, e principalmente do avanço para garantir a eficiência e a efetividade de cada uma delas, né? Mas nós precisamos, sim, de um arcabouço de medidas de proteção, nós precisamos do compromisso político dos governos e, principalmente, da sociedade, para que a gente possa, um dia, dirimir e, quem sabe, coibir esse absurdo. 1.400 mulheres mortas no Brasil em 2025, quase 4 milhões de mulheres no Brasil todo acionaram os serviços de medidas protetivas por serem vítimas de violência doméstica. E a violência doméstica acontece dentro de casa. Exatamente. E os índices apontam apavoradamente que não é o homem desconhecido, não é o homem da rua que pratica essa violência, mas é o homem que mantém relações de proximidade, de afeto, de estreiteza com esta mulher. Então, assim, é um caso bastante grave que tem que sair das estatísticas, tem que sair do nosso pavor e se tornar realidade. Por isso, a gente não tem nenhum pudor em falar desse tema tão difícil e de ficar batendo, dando martelada mesmo, em ponta de faca, no sentido de alertar a sociedade. Nós não podemos nos calar e nem ficar quieto com um dado dessa magnitude. Com certeza. E é importante você ter uma Câmara Municipal, eu acho pouco ainda, acho que você deve concordar, com apenas 3 mulheres, né? De 21, apenas 3 mulheres, são as 3 do Partido dos Trabalhadores, né, que é um partido, vamos dizer aqui também, que faz um trabalho de formação, precisa melhorar, mas pelo menos os cargos de direção são 50% de mulheres, então tem esse debate, tem um setorial de mulheres, vocês estão sempre ali, né, na Praça 15, não só no dia 8, eu acho que é importante também ressaltar esse trabalho, que é fundamental. O ano todo, na verdade, ano todo. Né? E você falou algo aí que muita gente está nos ouvindo, está nos assistindo, não sabe, ouve muito falar isso. Patriarcado. Explica para quem está em casa o que significa essa expressão patriarcado, que dialoga diretamente com a situação da violência contra a mulher. Nós precisaríamos de um outro programa para falar sobre isso, mas vou tentar resumir. O patriarcado é um sistema de regras, de normas, e que acabam se transformando em leis, porque todo o espaço de poder econômico e político no Brasil e no mundo ainda são ocupados pelos homens. Logo, as leis todas criadas pelos homens e preferencial, historicamente, por homens brancos, homens héteros e homens da classe dominante, da classe média alta, no mínimo, são um conjunto que faz há milênios. A gente pode, num campo assim, da data do tempo, estabelecer aí o momento da descoberta da agricultura, por exemplo,
quando até então os homens saíam à caça para prover o alimento à família, e as mulheres ficavam em casa cuidando daquele espaço físico, dos filhos e das pessoas que compunham aquele grupo nuclear ali, né? O que aconteceu? Com a agricultura, começam a ficar fixo num lugar só e, consequentemente, a ação dos homens passam a ser transformadas também. Neste momento, sobretudo, cria-se um sistema de posse e de domínio sobre as ações e sobre o corpo da mulher. Isso vem se estendendo ao longo da humanidade, ao longo da história, contando com o apoio, sobretudo, da Igreja, que reitera isso, que ratifica isso, no sentido também bíblico do Antigo Testamento, de educarem e de formar as meninas e as famílias sempre como se elas fossem tão só e unicamente parte daquela família e o poder estivesse aí completamente, absolutamente na mão dos homens, né? Com o pátrio poder, como sendo o chefe de família, e como sendo aquele que, desde muito pequeno, foi ensinado a ocupar os espaços. Até as brincadeiras de meninos são diferentes das brincadeiras de meninas. Um é para fora, um é para o espaço, para a criatividade, para a imaginação, para o poder, para o domínio, para a conquista. O outro é para dentro. É para o fechado, é para o cuidado, é para o zelo, é para o privado. Tanto é que, historicamente, todas as mulheres que ousaram sair desses espaços foram marginalizadas, muitos chegaram a perder a vida com isso. Então, o sistema patriarcal, ele é um sistema bastante complexo, que casa com o religioso, que casa com o racismo, que dialoga diretamente com o religioso, com o racismo e com o capitalismo, no sentido de fazer com que corpos femininos, ou que se assemelham ao feminino, naquilo que foi construído numa vertente de sexo, de papéis determinados, sejam sempre inferiorizados, sejam sempre dominados e explorados. E, nesse sentido, é que o ódio às mulheres sempre existiram e se mostra com tanta força ainda nos dias de hoje, porque as mulheres que sofrem o feminicídio, que são mortas, morrem pelo simples fato de serem mulheres, pelo simples fato de terem a coragem de dizer não a um modo de vida, a um relacionamento, a qualquer fato que, até os dias de hoje, não nos dão esse direito. Então, o patriarcado, ele reforça o machismo, e o machismo mata. O machismo mata todas as pessoas, mata mulheres e mata homens também, porque ele é perverso com os homens. E a sociedade que nós, do movimento feminista de mulheres, defendemos é uma sociedade justa, democrática, livre, para homens e para as mulheres. Então, nós entendemos que é uma sociedade muito mais humana e que nós temos plena confiança de que vai demorar muito para chegar nesse momento, mas é preciso, desde sempre. E isso aconteceu desde sempre, porque as mulheres nunca aceitaram umas coisas passivamente. As mulheres sempre lutaram, as mulheres sempre foram resistência. E mesmo no mercado de trabalho, quando as mulheres brancas, trabalhadoras, que já possuíam certo grau de formação intelectual, profissional, saíram às lutas para garantir direitos trabalhistas, as mulheres negras, por exemplo, já estavam na resistência, já estavam travando as suas lutas em guerras mortíferas que envolviam racismo, misoginia e, principalmente, a escravidão. Então, assim, há que se estudar muito a história das mulheres no mundo e a história do Brasil, para que a gente possa reconhecer esse sistema e também reconhecer o quanto nós somos produtos e produtores dele,
e o quanto nós temos que ter consciência para fazer essa desconstrução. Por quê? Porque o machismo ele pode afetar mulheres e ele afeta sobremaneira os homens. E não há problema nenhum em admitir isso. O problema está em acatar que isso esteja correto e não querer fazer as mudanças. Exatamente. Eu acho que foi uma aula mesmo para quem está nos assistindo, né? Eu creio que você dialoga muito bem, traz essa questão histórica, né? Eu sou professor de história e você falando aí, a gente vai imaginando todos esses períodos históricos, né? Que as mulheres foram relegadas mesmo a essa situação de submissão e a resistência, né? De desconstruir essa lógica. Mas, falando em resistência, nós teremos uma atividade que vocês vão realizar nessa sexta-feira, amanhã, para que vocês possam dialogar com essa sociedade. Conta um pouquinho dessa atividade para a gente. É uma vigília e uma caminhada ao mesmo tempo, de denúncia, de protesto, de grito, mas também de celebração, de conscientização. E a Silvia vai falar sobre isso. Então, nós vamos ter várias atividades. Nós vamos estar, a partir das 16 horas, lá no Maurílio Biagi. Vamos estar com a tenda Lilás, e nessa tenda de Lilás vai ter atendimento, uma orientação jurídica. Nós vamos estar distribuindo material sobre a questão do feminicídio. E o tema de amanhã, como é o mote, né, da luta das mulheres, que será pela vida das mulheres. E lá nós estaremos distribuindo material, dialogando com as mulheres e homens que estarão dentro do parque, e vamos ter várias atividades, muita música gostosa e bonita para a gente poder se distrair um pouco. Não será um ato, será mais um diálogo que nós vamos fazer, porque nós vamos estar conversando com a população que vai estar dentro do parque. E vamos ter a vigília a partir das 19 horas. Vai ser muito interessante quem estiver passando pelo espaço. E eu convido mulheres e homens para estar no parque a partir das 16 horas da manhã. Maravilha. Sardinha, a vigília, ela é um ato bastante simbólico e representativo. Ela não é uma festa, ela é, ao mesmo tempo, celebração, reflexão e protesto, porque nós estaremos celebrando a vida de todas as mulheres que foram assassinadas, que sofreram feminicídio, de todas as mulheres que vivem em violência e, principalmente, a oportunidade de a gente celebrar com tanta dor, com tanto sofrimento, este fato histórico e esta triste realidade no Brasil, com a esperança. E qual é a esperança? A esperança de que, se todos e todas se unirem em prol de um grande movimento de conscientização, de estudo, de formação, e, principalmente, formação política, no sentido de a gente conseguir a união e o fortalecimento dos grupos existentes, só existe esta possibilidade de a gente transformar a realidade. Não existe outra. E a gente vive dizendo que só a educação pode salvar o Brasil. Eu concordo parcialmente, porque qual educação? Qual? Existem vários, toda a educação é intencional. Sim. Não existe neutralidade no ato de formar e nem de educar. E eu acredito piamente no ato revolucionário de se educar, de se formar uma pessoa para a justiça, para os direitos humanos, para a questão de gênero, para a democracia. E é isso que nós pretendemos fazer e continuar fazendo. Nosso compromisso político de vida foi esse. Nós vamos gastar as nossas vidas com esse intuito, mas a gente quer seduzir a cidade. A gente quer seduzir a nossa região. E eu faço um apelo a você que estiver nos ouvindo, que participe dessa vigília, que leve sua contribuição, que leve seu grito. Será, sobretudo, um grito de alerta, um grito de que basta de feminicídio, todos e todas, pela vida das mulheres. Vai se iniciar às 19 horas, lá no Maurílio Biagi. A vigília, sim. Nós estaremos lá desde as 16 horas. E a ideia é começar às 19 e ir até
Até quando a gente tiver fôlego. E eu espero que apareça muita gente lá, e aí nós vamos ficar até o fechamento do parque. Com toda certeza, está aí o convite, essa sexta-feira, às 19 horas. Amanhã, a partir das 16, já começa várias atividades, né? Relacionadas aí a essa temática de formação, música e, claro, também celebração e reflexão, principalmente. Então, sexta-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado com a cidadania, cumprindo esse papel aí, agradecer o seu mandato, Judete, que levanta esse tema com muita legitimidade, né? E traz, não só no dia 8, mas a gente acompanha o seu mandato, tem as promotoras, né? Acho legal falar. Isso. Não é? É algo que está inerente ao trabalho de vocês, né? E que é fundamental. Inclusive, é o primeiro gabinete popular e coletivo de Ribeirão Preto, não é verdade? Isso. Quer falar, Silvio? Pode falar. Como eu disse, ninguém chega na política de um dia para o outro, né, Sardinha? Sim. E, às vezes, a gente vê algum mandato sendo eleito assim e pensa que foi dessa forma. No nosso caso, além da proposta ser completamente inovadora no sentido de um mandato coletivo, a gente traz e a gente reuniu lutas que faziam parte das nossas vidas e que agora está no Legislativo. A questão das mulheres, por exemplo, eu estou presidenta da Comissão Permanente dos Direitos da Mulher da Câmara e também da Frente Parlamentar. Nós sempre fizemos parte do Conselho Municipal, criamos a ONG desde 1997, a ONG Casa da Mulher. Então, assim, esse é o nosso compromisso de vida, que agora está sendo complementado através de um mandato. Mas, por exemplo, as ações, os atos e tudo que fizermos em relação às mulheres, pretendemos que seja suprapartidário, porque na luta das mulheres não pode existir um partido, não pode existir um mandato. Pode existir, sim, pessoas que tomem a frente, porque tudo dá trabalho, há que se ter disponibilidade de tempo, uma série aí de requisitos para fazer as coisas acontecerem. Mas, quando a gente junta tudo, além de o movimento ser muito mais forte, a gente permite aí o empoderamento de todas as mulheres, de todos os grupos, e a gente consegue avançar com mais rapidez. É como diz aquele ditado, né? Sozinho eu posso conseguir muito, eu posso ir até longe, mas coletivamente a gente vai bem mais longe, né? Com certeza. Então é sobre isso. A gente pretende que esse movimento seja suprapartidário e eu não acredito em apartidarismo, eu não acredito nisso, porque todo projeto é defendido dentro de um campo político, dentro de um campo ideológico. De interesse, claro. Então, aquilo que eu acredito será defendido, sim, por alguns grupos e não por outros. Sim. Então, assim, é também um ato político, com certeza, mas suprapartidário. Óbvio, né? A gente precisa reforçar a atividade muito bem-vinda, necessária e fundamental. Mas, Judete, eu não tenho também como deixar de perguntar, a Câmara Municipal novamente está no noticiário, né, não só jornalístico, né, mas também policial, com uma abertura de processo no Ministério Público de um vereador da casa, né, que era até líder do governo até ontem, parece, que é o vereador Lincoln Fernandes. E essa semana teve lá, né, o sorteio e, por coincidência, você é uma das pessoas que vai fazer parte dessa comissão. Nós temos o presidente, que é o Jean Coraús, você é a relatora, e o Sargento Lopes, né? Parece que faz parte também dessa comissão. Isso, é um membro. E não deixaria de perguntar para você, né? Eu sei que é delicado esse tema, mas é algo que está em evidência aí na cidade de um vereador que foi denunciado por esquema de rachadinha. Parece que questões bem contundentes, né? Ex-assessores. Como que você avalia esse processo nesse momento, né? De pegar essa relatoria? Como que você vê essa questão? Quero, antes de chegar nessa parte, fazer um pequeno preâmbulo. A política ela é absurdamente criminalizada, e já tem muito tempo que isso acontece, sobretudo com os partidos progressistas de esquerda. A rachadinha é crime, é lamentável que aconteça, que a gente tenha denúncias desta natureza nesta legislatura. Já aconteceram em outras também, em outras cidades, em outros estados, enfim.
é uma prática que sempre aparece e toma conta aí da mídia. Então, é uma coisa que a gente pode considerar que, infelizmente, acontece. Não deveria, de forma alguma. Um fato como esse acaba afetando todos os mandatos que estão ali na casa. Então, nós somos 22 vereadoras, 22 vereadores, sendo 3 vereadoras, e todos são afetados direta e indiretamente. E a população, muitas vezes, conhecedora ou não, parcial ou integralmente das coisas que acontecem, emitem suas opiniões, fazem seus julgamentos, e isso é muito ruim. Eu não gostaria, de hipótese alguma, de fazer parte desta comissão, porque, além da delicadeza de a gente estar lidando com a gente está lidando com um assunto bastante sério, que será analisado com rigor, com ética, com os direitos óbvios, sim, de ampla defesa, mas de muito rigor na análise do que for oferecido pelo denunciado. E nós instauraremos amanhã esta comissão, às 10 horas da manhã, dando abertura aí aos trabalhos da comissão processante. O vereador Lincoln, ele tem 10 dias para manifestar a defesa, e, após isso, entrará o trabalho meu e de minha equipe, no sentido de averiguar todo o conteúdo, né, que constará nos autos, e de emitir um relatório. Tenha uma certeza que, tal como tudo que eu e as pessoas que estão em minha equipe fizeram na vida, isso também seguirá de nossa parte, o rigor, a ética, os princípios básicos aí da justiça. O relatório, até uma curiosidade para quem está em casa, você vai relatar ali, ouvir as pessoas, né, apurar a denúncia, pelo que eu entendo. Então, você vai ouvir as pessoas que estão denunciando, vai ouvir a defesa do vereador, e, no final, você vai dar uma espécie de encaminhamento. Seria isso? É um encaminhamento para poder... uma suspensão, aceitar uma advertência... ou não a denúncia, que aí vai para plenário. Aí o plenário que decide Exatamente. a punição, vamos dizer assim, ou o arquivamento. Isso. A palavra final sempre é do plenário. A própria comissão processante, antes de encaminhar ao plenário, ela vai indicar se encaminha ou se arquiva. Perfeito. A própria comissão. Entendi. Então, pode ser que, depende da relatório... A partir disso, imaginando que seja aceito, as testemunhas começarão a ser ouvidas, e aí todo o processo vai acontecer de forma a nossa equipe executar o nosso trabalho de relatoria. Ao final, nós temos aí 90 dias que não podem ser prorrogados. Ao final, nós apresentaremos o relatório, que poderá apontar a cassação ou não, e aí o plenário decide, ele é soberano. Essa dúvida que eu tinha, sempre o encaminhamento será a cassação? Não tem, por exemplo, eu fico comparando como servidor público, né? Às vezes você recebe uma denúncia, aí você tem advertência, suspensão, até a cassação. Nesse caso, a única... Uma vez aceito, certo, uma vez dado a continuidade dos trabalhos, o final converge. Sempre cassação ou não, o arquivamento. Esclarecido, né? Estamos aí, com certeza, também acompanhando. Infelizmente, né? Assim, infelizmente é muito ruim, é muito triste viver essa realidade. Exatamente. Mas é necessário, muitas vezes, para se apurar e trazer a público o que de fato aconteceu. E, claro, né? Para que a gente não possa ter episódios lamentáveis como esse. Qual que é a última mensagem, Judete, e você também, Silvia, para esse Dia Internacional da Mulher? A minha última mensagem é: para que sábado as mulheres e homens estejam na Esquina Democrática, porque nós vamos estar fazendo um outro ato pela vida das mulheres, na Esquina Democrática, na Tibiriçá, com a General Osório. Estaremos lá distribuindo panfletos, dialogando com as mulheres e fazendo toda uma discussão que é necessária em relação ao feminicídio. Em Ribeirão Preto e região, nós temos quase 300 feminicídios. E no estado, no Brasil, nós temos 1.470. É muita mulher morrendo por dizer não.
Perfeitamente, muito bem dado o seu recado, e é fundamental o avanço das políticas públicas e a participação nesses atos, não só das mulheres, mas os homens, né, se somar, né, Judete? Isso que é fundamental. Exatamente, não é dia de flores, não é dia de chocolate, mas é, sobretudo, um dia de luta pela vida das mulheres, sempre pela soberania, pela democracia e, principalmente, por essa igualdade em direitos aí para todas as pessoas. Que a gente possa, de forma unificada e de forma de fortalecimento, transformar a nossa realidade, que esse mundo um dia seja melhor para todas as pessoas. E que o Brasil um dia não seja um dos países mais difíceis, mais duros de se educar uma menina. Com que a certeza. gente mude essa realidade pela vida de todas as mulheres e meninas e pelo futuro, pelo presente da própria humanidade. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre bem-vindas aqui, sei que vocês sempre têm novidades, atividades do mandato, e parabéns pelo trabalho. E eu quero voltar para falar da política do cuidado. Obrigada, Cedinha. Com toda certeza, e vai voltar. Agora, vamos falar da Feira de Artesanato. Está aqui comigo ela, que é artesã, já esteve aqui em outros momentos, a Maria Lívia, que vai falar da Feira de Artesanato, que acontece em 2 locais, né, Maria? Na José Rossi, na Praça José Rossi, e também na Praça do Canhão, é isso? Sim, na Praça José Rossi, lá na Vila Virgínia, né? A gente vai fazer um evento lá, chamado Raízes e Ritmos, com muita música boa, comida, crianças, brinquedo para as crianças, o artesanato de ótima qualidade. E precisamos que o povo vá, a Vila Virgínia vá em peso, porque é muito bom ocupar as praças. Com certeza. Aonde o povo ocupa, não tem outra coisa, só tem coisa boa. E na Praça do Canhão, a gente também vai estar lá na quinta-feira. Já é há muito tempo que a gente faz lá, já quase um ano, né? Chama-se Rolê na Praça lá. Sim. E lá bomba, como se diz, enche. E é muito bom. Que legal. Ó, então é dia 12, que vai ser uma quinta-feira. Na Praça do Canhão. Na Praça do Canhão é dia 12. A Praça do Canhão, para quem não sabe, eu creio que Ribeirão Preto todo mundo sabe, é ali próximo ali, né, da 13, que ela tem um canhão lá da Segunda Guerra, eu acho que é da Segunda Guerra. Tem um canhão lá, Vocês realizam essa feira de artesanato na quinta-feira, que horário? Dia 12, semana que vem? 6 horas da tarde, às 10 horas da noite. Das 6 às 10, Das né? 6 às 10. E Com que música ao vivo. Música ao vivo. Música boa qualidade, música ao vivo, comida. Tem do acarajé ao sushi. Olha só, diversidade. É uma diversidade muito boa. E temos também as barracas com o pessoal com artesanato, com economia criativa, movimentando. Nós movimentamos E o que o tem comércio. de artesanato, Maria, para quem está em casa, gosta, né? Olha, você poderia lembrar aqui. tem de bolsas, brincos de madeiras, Degradável. não é biodegradável, aqueles que é feito de madeiras recicladas, Recicladas. né? Tem brincos, tem pulseiras, tem pet. Tem até o circuito pet lá, viu? Olha, com os que cachorrinhos. legal. Muito Tem um bom. circuito pet para quem tem pet, que é os cachorrinhos. Para levar os cachorrinhos para Que passear. legal. Então, É muito bom. Que interessante. Então, uma atividade para toda a família. Sim, é para a família. Entendi. Tem também as crianças que vão fazer a apresentação da escola de balé lá, escola, né? Terá uma apresentação de Tem. balé. Na Vila Virgínia, nós vamos ter danças ciganas não, Urbanas? não, árabes. Danças árabes. Nós vamos ter 2 meninas moças dançando dança árabes lá e vamos ter pagode e samba. Também? Sim. Isso será no dia 13, na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem na Vila Virgínia. Na Vila Virgínia, Praça José Rossi, é isso? a praça que faz o encontro de folia de reis. É Praça Folia de Reis. Também é uma praça tradicional. Todo mundo conhece. A partir das 19 horas vai ser? A partir das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. Até as 10 da noite. E quantos artesãs e artesãos tem ali para expor os seus trabalhos? Nós temos na faixa de 25, 30 artesãos. Dividimos na barraca.
Então terá a feira do artesanato, né, dos artesãos e das artesãs, terá a música árabe e também vai ter, dança para quem quiser árabe. Comer alimentos. Vai ter também, desde o pastel. É o mesmo que vai ter na Praça do Canhão. Vai ter comida árabe também. Também terá comida árabe. Aproveita que vai ter a dança árabe, vai ter a comida árabe. Vai ter comida árabe, vai ter muita coisa boa. Pode ir lá que vai comer de tudo. E vocês estão fazendo essas atividades das feiras, eu estou percebendo que vocês fazem na Praça do Canhão, já vi aqui outras oportunidades, mas vocês estão indo para os bairros também. Sim, porque é uma proposta. Não é só centralizar ou colocar numa elite. O povo da periferia gosta de coisa boa. É verdade. É só ter. E a proposta é essa, levar coisa boa para a periferia. E você está indo para a Vila Virgínia dia 13. Tem proposta de outros bairros? Tem, nós precisamos ver por quê. O nosso grande problema nos bairros é eletricidade. Esse é o As desafio. praças, maiorias estão com ponto alto, então você não consegue eletricidade. Entendi. Para ter, então, se tiver... Mas vamos supor, por exemplo, eu sei de uma praça que fica até próximo do bairro onde eu resido, que tem condição de ter iluminação, porque tem trailers que vendem ali alimentos. Se tiver uma indicação de uma praça para vocês vão lá fazer a feira de artesanato? A gente vai, leva os eletricistas para ver, porque a gente é tudo muito bem feito. Sim. A gente tem uma equipe de eletricistas que vai, fica com a gente, eles montam, ficam até o final do evento, para não correr risco. É super bem organizado. Que maravilha. Então, a gente leva eles veem se tem a possibilidade, e aí a gente pode montar, sim. Então, na Praça José Rossi já tem essa disponibilidade, pelo jeito, né? Por isso vocês vão realizar lá. Sim. E na Praça do Canhão também. Sim, na Praça do Canhão tem eletricidade por isso. E além, então vocês estão realizando as feiras toda semana ou vai ser a cada 15 dias? Como que está funcionando? É uma vez por mês. Uma vez por mês apenas. Uma vez por mês. A gente faz, por exemplo, uma vez no Canhão e 2 vezes por mês, quer dizer, Canhão e Vila Virgínia agora. Vila Virgínia. E aí a gente vai vendo outros locais. Que maravilha. Eu queria agradecer a sua presença, viu, Maria Lívia? Você está lá também como artesã, o que você expõe lá na praça? Eu faço reciclagem com retalhos, eu trabalho com tapetes de retalhos e trabalho com camisetas. Camisetas. Bordadas. Bordadas. Então, quiser também camiseta bordadas e colchas de retalhos, né? Tudo que envolve retalhos, vai lá procurar a Maria Lívia no dia 12, presta atenção, dia 12, né? Quinta-feira que vem. Na Praça do Na Canhão. Praça do Canhão, a partir das 18 horas, vai até as 22. E na sexta-feira, no dia 13, lá na Praça José Rossi, é isso mesmo? Isso. Tá certo. Contamos com você lá também. Vai lá prestigiar a gente. Para mim vai ficar mais difícil que eu tenho que fechar a escola às 9h30 da noite, mas vamos ver essa possibilidade. Mas a divulgação está feita, vamos divulgar para o pessoal também na nossa escola e para toda a comunidade. E fique à vontade para sempre que quiser vir aqui divulgar a Feira de Artesanato, sempre é um prazer recebê-la. Sim, a gente sempre vai estar contando com você. Muito Obrigada, obrigado, minha querida. E você não perde tempo agora, não acabou não, pessoal. Tem agora TV APOESP com as últimas informações do Magistério Paulista, com nossa querida professora Bebel, deputada estadual e também presidenta da APOESP, e Chico Poli com a TV O Demo, com mais novidades do Magistério Paulista. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e até semana que vem. Até lá. No programa desta semana você vai conferir a reunião da APOESP com a Secretaria de Educação. Vai ver como foi a audiência pública sobre a reforma administrativa do setor. E vai conhecer um filme premiado sobre escola pública. Acompanhe. No dia 24 de fevereiro, a APOESP esteve presente na SEDUC para uma reunião com o secretário executivo de Educação. A reunião contou com a presença de diretores e assessores jurídicos do sindicato e se prolongou por mais de 2 horas. À tarde, na Assembleia Legislativa, a professora Bebel destacou o principal tema debatido. Eu tive hoje na Secretaria do Estado da Educação debatendo os temas que estão pegando. Primeiro, a questão referente ao piso salarial profissional nacional, o reajuste de
4% que teve, que acabou subindo o piso para mais de R$5.000. E até agora só se fala em dar uma bonificação para chegar até o piso. Então, de novo, vai contra a política de piso como ponto de partida e trata como teto. Essa é uma luta incondicional nossa. Nós queremos que o piso tenha a sua real fórmula de aplicabilidade, não pode ser desta forma. Nós temos uma ação ganha no TJ São Paulo pela aplicação correta da jornada do piso salarial profissional nacional, que é constitucional. Se tinha um problema em 2020, foi resolvido. O Supremo Tribunal Federal, na maioria, considerou que a jornada do piso salarial profissional nacional aplicada aos profissionais da educação é legítima. Na Alesp, a professora Bebel, primeira presidenta interina da APUESP, afirmou que o projeto de reforma administrativa que o governo pretende impor só traz prejuízos para a educação. Afronta o Estatuto do Magistério, afronta o Estatuto do Funcionalismo Público, afronta todas as outras legislações infraconstitucionais que organizam o trabalho dos profissionais da educação nas escolas. E a questão central é a avaliação de desempenho. E a gente quer lamentar, por quê? Porque a gente entende que o governador, ele não sequer sabe se vai ficar, mas quer deixar uma desgraça aí para os professores. Vai voltar, falta a aula. Se faltar um dia, nem tanto, mas se você faltar 2 aulas, você vai perder o dia todo depois da segunda falta. E depois de 5 faltas, então você tem mais ainda punição. E uma avaliação punitiva. Esse é o central. Retira de nós, legisladores, a possibilidade de influenciar nos critérios de avaliação. E ao fazer isso, remete tudo para a figura do senhor secretário da Educação, que tem uma intenção clara e definida de, independente de concurso público, ou seja, se eu sou categoria F ou efetiva, eu poderei ser removida ex officio. Simples assim. E no caso dos professores temporários, estes serão sumariamente demitidos. Então, é algo inaceitável. No dia seguinte, quarta-feira, foi realizada a audiência pública oficial sobre a reforma administrativa da educação, o PL 1316. Estudantes, professores, pais e representantes do funcionalismo lotaram o auditório Franco Montoro e ouviram o ponto de vista da APUESP. Nós temos deixado claro desde o ano passado que nós estamos pela retirada desse PL que vai significar para nós mais um ataque à educação pública do Estado Civil. É uma reforma administrativa na forma de organizar a gestão dos funcionários públicos via lei, quando na verdade tem que ser via mesa de negociação. Então ele tem problemas, tem fragilidades de ordem formal, de ordem de conteúdo, em relação à tramitação, à escolha do projeto de lei ordinária para mudar uma lei complementar. Não houve debate prévio com as entidades do funcionalismo, com os educadores. Então ele é antidemocrático e a antidemocracia se fez presente nesse espaço aqui hoje, na recusa em falar. Há uma série de elementos aí, uma série de determinantes que indicam que esse projeto é eivado de inconstitucionalidades. Numa demonstração da falta de diálogo com a categoria, os representantes do governo se retiraram do evento após interromper a fala de um deputado e tentaram encerrar o debate. A primeira presidenta do sindicato, professora Bebel, manteve a plenária em andamento e continuou apontando os riscos que o projeto traz para a educação. Ouvir com maior clareza o que é que significa esse PL 1316. Ele não é pouca coisa, ele não será pouca coisa na vida dos professores. É verdade, o professor, ele tem as regras, nós cumprimos as regras, mas tem um detalhe. Quando você aponta demais um culpado, você tem que fazer uma investigação e ver quem de fato é o culpado. O culpado
é o governador Tarcísio. Por quê? Tem uma política ultraliberal e eu quero explicar para a população que é isso. Eles querem cada vez menos investir na educação pública, privatizar e ao mesmo tempo transformar os professores em meros executores. Como se professor não pensasse, como se toda essa pressão legal, né, de alteração legal sobre a lei, na verdade, ela venha a funcionar. Não vai funcionar, porque não é assim. Premiado internacionalmente, o filme Hora do Recreio coloca estudantes de escola pública no centro da narrativa, dando voz a experiências muitas vezes invisibilizadas. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, e aí eu quero ouvir vocês a respeito disso. Meu pai biológico agredia muito a minha mãe e aí ele chegou a me agredir. Eu fugi de casa, fui pra casa de uma amiga e aí minha tia conseguiu pegar a minha guarda. Aí ela ficou com a gente por 2 anos, a minha mãe não conseguia se separar do meu pai. Como tudo em cinema, né, os projetos demoram muito para ser feitos. Então, eu tenho esse projeto há muito tempo. Eu me lembro que o professor Pedro Guilherme, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, que é um professor da rede pública aqui do Rio, a ideia era fazer um filme sobre educação e conversando com ele, assim, eu comecei a entrar em contato mais com a realidade dessas escolas, né? O que eu acho que é muito diferente nesse filme é que a proposta original era uma proposta totalmente clássica, assim, você ir nas salas de aula e deixar eles falarem. Então, o que aconteceu de diferente foi que, na medida em que os problemas ocorreram, quer dizer, primeiro a gente ter sido proibido de filmar numa escola, depois ter tido uma operação policial, ao invés de eu suspender a filmagem, eu acabei incluindo essas dificuldades dentro do filme. Então, acho que isso que acabou tornando o filme diferente, entendeu? Talvez mais original. Vocês sabem por que não pôde filmar na escola? Com medo da gente falar a verdade sobre as coisas que acontecem dentro da escola, que eles lá fora não vê. Eu tinha, desde o início, a ideia de trabalhar em cima do Lima Barreto, né? Por causa do Ângelo, eu gosto muito do Lima, e achava interessante, em tese, verificar como relacionar o Lima com a realidade de hoje, quer dizer, como é que eles viam, né? E foi muito difícil, entendeu? Porque é um texto do início do século XX, principalmente difícil de falar, ele não está dentro da boca, muito menos de um adolescente de hoje, né? Então, eu falei, meu Deus, eu acho que isso não vai dar certo. Aí, na segunda leitura, eles começaram a fazer piadas com textos. Eu falei, cara, pode ser essa a saída, entendeu? Então, mais uma vez, quer dizer, da mesma maneira que as dificuldades entraram no filme, eles foram muito protagonistas desse filme, entendeu? O que eu tenho para dizer para vocês é que é necessário estudar. Acredite no sonho de vocês. A gente só muda a nossa história através da educação. Bom, professores e alunos do ensino público de São Paulo, meu filme Hora do Recreio vai estar aqui num cinema próximo de você, eu espero. Eu queria muito que vocês fossem ver esse filme, porque, apesar da gente ter filmado no Rio de Janeiro, eu acho que o que o filme se propõe é uma discussão sobre o Brasil, né? Então, para mim, é fundamental a presença de vocês e a crítica também. Eu espero que vocês depois mandem dizer o que vocês acharam. Eu acho que agora é hora do recreio. Eu também acho justo. O programa de hoje fica por aqui. No portal e nas redes sociais da APUESP você encontra mais informações sobre educação pública. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. O Demo informa urgente. Abertas as inscrições para o curso Multiplica São Paulo, muitos colegas estão reclamando que não conseguem se inscrever. Orientação da UDEMO: faça um requerimento endereçado ao diretor de escola, se professor, ou ao coordenador da Unidade Regional de Ensino, se diretor, anexando o material que comprova as tentativas frustradas de inscrição. Protocolem o requerimento na unidade escolar ou na Unidade Regional de Ensino e guardem a segunda via, bem como nos encaminhem a resposta para análise. Voltaremos ao assunto.